Fala, meu povo, tudo bem com você? Estamos de volta no nosso Quem Manda é Você, até devendo algumas questõezinhas. Bora trabalhar um pouquinho aqui para pagar o que eu estou devendo aos meus alunos que me pediram questões para a gente comentar. Vamos embora? Questãozinha de número 13 agora do nosso Quem Manda é Você. Questãozinha tirando do fundo do baú, questão de 2006, finada ESAF. Controladoria Geral da União, analista de finanças em controle, uma questão envolvendo estruturas lógicas, que eu chamo lá nos meus estudos, nas minhas aulas, nos meus vídeos, de tipo 3. O tipo 1 é quando eu tenho proposição simples ou conjunção, o tipo 2 é quando eu tenho apenas disjunção exclusiva, e o tipo 3 é o restante, ou seja, é quando não tem as duas situações anteriores. Nesse nosso caso eu tenho disjunção e eu tenho condicional. Então daqui eu posso fazer uma das duas situações. Se eu quiser começar a minha resolução por uma condicional, eu tenho que fazer uma das duas partes sendo falsa, ou a segunda ou a primeira. É um teste que a gente vai fazer, um teste que a gente precisa fazer nesse caso. Na minha condicional, eu também tenho duas situações que eu posso ter que fazer. Ou eu começo com a segunda parte sendo falsa, ou eu começo com a primeira parte sendo verdadeira. É uma dessas duas situações que a gente precisa ver. A outra dica que eu também falo nessa questão é sempre começar com a proposição que mais se repete. Pronto, com essas dicasinhas a gente traz para cá. Eu tenho uma premissa, no caso, duas premissas, três premissas, quatro premissas, mesmo sem estar explicitamente falando em premissas, mas a ideia é que são informações verdadeiras. Ele está informando isso e aí a gente vai entender como verdade. Portanto, P1, P2, P3 e P4. Então, negação de Márcia magra ou Renata ruiva, Beatriz bailarina ou negação de Renata ruiva, negação de Renata ruiva ou negação de Beatriz bailarina. Por último, são todos ou, e a última é que é sim, então. Negação de Beatriz bailarina, Márcia magra. Como eu disse, são informações que entendemos como verdadeiras, por isso a ideia das nossas premissas. Bom, primeira situação que a gente vai ver. Eu posso ir tanto por Renata ruiva, quanto por Beatriz bailarina. Cada uma dessas tem três proposições, é aquelas que mais se repetem. Posso ir por uma das duas, tá certo? Então eu vou fazer assim, ó, Renata ruiva, eu vou fazer verdadeiro, ok? Então vamos substituir, ó, verdadeiro, falso e verdadeiro. Vou aqui para a minha P2, encaixa justamente nessa situação aqui, tá certo? E estou fazendo isso de propósito, já explico por quê, porque eu estou fazendo Renata ruiva verdadeiro. Vamos lá. Pela minha P2, eu vou ter então que se eu tenho um ou e a segunda parte é falsa e por ser uma premissa ela vai ser verdadeira, obriga a primeira parte a ser verdadeira, ou seja, Beatriz bailarina é verdadeiro, ok? Com isso eu substituo, onde eu tiver Beatriz bailarina, eu vou botar verdadeiro. Negação falso, negação falso. Vou agora aqui para a minha o MM nessa situação aqui, e aí é até bem legal para essa situação, o MM para essa situação, veja, para P4 e para P1, eu tenho já obrigatoriamente premissas verdadeiras. Então o MM nessa situação, tanto pode ser verdadeiro, quanto falso. Então eu não posso determinar exatamente cada uma dessas situações. A Renata é ruiva, a Beatriz é bailarina, mas a Márcia pode ser magra como pode não ser. Então o item D já estaria errado. Por quê? Porque tem Renata ruiva, Beatriz bailarina, mas eu não posso considerar para esse caso a Márcia magra. Se aqui fosse falso, perdão, aqui sendo falso e aqui sendo, no caso, verdadeiro, as premissas continuariam sendo verdadeiras. Da mesma forma que se aqui fosse falso e aqui desse verdadeiro,
também me daria a mesma coisa. Então, eu não posso definir nada nessa situação, ok? Então, vamos pensar agora numa segunda situação. Eu comecei com Renata Ruiva sendo verdadeiro. Vamos pensar agora, ver o que é que vai acontecer com a Renata Ruiva sendo falso. PH, é sempre assim que acontece? Não. Deixa eu resolver logo aqui primeiro a outra parte, depois nos grandes finais aqui, no final da questão, eu falo um pouquinho mais sobre isso, tá? Só apagando aqui para vocês. Vamos para cá então, vou começar agora com minha situação 2. Renata Ruiva sendo falsa. Renata Ruiva falsa. Negação de Renata Ruiva verdadeiro. Renata Ruiva verdadeiro. Vou aqui pela minha P1, porque eu vou poder encontrar o valor dela aqui, tá? Vou poder encontrar. Na minha P1, não tem o valor da primeira parte, mas é um ou. Segunda parte falsa, também esse caso aqui que eu coloquei, né? Vai dar obrigatoriamente a primeira parte sendo verdadeira. Ou seja, negação de MM é verdadeiro, logo MM tem que ser falso. Ok? Vou traduzir aqui MM falso e vamos ver o que é que vai acontecer. Agora eu vou aqui para para P4. Para P4. Não tem o valor da primeira parte. É uma condicional. Segunda parte falsa, verdadeiro. Tem que ser obrigatoriamente segunda parte verdadeira. Perdão, primeira parte falsa. Ou seja, negação de BB é igual a falso. BB vai ser verdadeiro. Agora eu tenho situações para elas. Tá? Situações para elas. Vamos só terminar para ver se todo mundo vai ficar verdadeiro, tá? O BB é verdadeiro e o negação de BB é falso. Premissa 1 verdadeiro, premissa 2 verdadeira, premissa 3 verdadeira e premissa 4 verdadeira. Renata ruiva eu tenho? Renata não é ruiva em todas as três. Essa aqui já não serve, a nossa é. Renata ruiva nas três. Márcia não é magra. Opa, aqui já cortou uma e já cortou outra. Mas vamos bater para ver se vai dar certo. Beatriz bailarina. Pronto. Serviu bem direitinho para as minhas três. Gabarito nossa questão, letra A. Bom, agora vamos comentar um pouquinho mais a respeito. Veja, se você pensar nas duas proposições que nós temos, de junção e condicional, cada uma delas tem 3 possibilidades de serem verdadeiras. Seria para cada premissa 3 possibilidades. Então, assim, a ideia é que você pode ter vários resultados para esse caso. Pode ser que um resultado você encontre não tendo as nossas alternativas? Pode acontecer. É por isso que a gente precisa fazer o check-up final. Eu tenho Renata não é ruiva? Tenho. Tenho Márcia não é magra? Tenho. Tenho Beatriz bailarina? Tenho. Então tá certinho. Vai dar certo aqui pra gente. Uma outra situação, eu que particularmente não gosto de fazer a situação, mas é uma tentativa e aí vai demorar um pouquinho mais, é você fazer cada um desses testes aqui. Por exemplo, no meu item A, você vai fazer negação de Márcia magra verdadeiro, negação de Renata ruiva é verdadeiro, portanto, só para ajudar, Márcia magra é falso, Renata ruiva falso e Beatriz bailarina verdadeiro. Se você fizer esses valores lógicos aqui nessas premissas, vai dar todo mundo verdadeiro. Nas outras não devem dar. Nas outras não devem dar, porque senão, logicamente, você teria uma anulação desse tipo de questão. Tá bom? Mas cabe aqui, de toda forma, até como treino para vocês, fazer esses testes. Até mesmo para você ver que as proposições, aliás, as premissas, alguma delas vai dar falso. Fechou? Fechando aqui mais um. Quem manda é você. Espero que tenham gostado dessa aula. Aproveita, curte, compartilha nosso vídeo, assina aí, né? Faz a notificação, o sininho aí do nosso canal do YouTube. A gente volta a qualquer momento com mais. Beijo no papai e na mamãe.